louvor e através de alguém que esteve lendo esta noite. Aqui diz assim: Eliseu aumenta o azeite da viúva. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse: Que hei de fazer? Que hei de eu fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Vamos ler agora em Gênesis 21, 14. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo e poderoso Deus, aleluia. Amém? Diz assim: Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água. Repitam comigo: pão e um odre de água. E os deu a Agar, pondo sobre os seus ombros, também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi e se assentou em frente, e afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: Que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz deste lugar aonde está. Ergue-te, levanta-te o moço, pega-lhe pela mão, porque lhe farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi e se encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Senhor Deus, amantíssimo Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, já neste momento, Senhor, de posse da Tua palavra, meu Deus, eu me ponho, Senhor, à sua disposição para que, Senhor, venha me usar como vaso, meu Deus, para estar, Senhor, levando, Senhor, até aqueles que veio buscar de Ti, meu Deus, o que? Confesso que não sei, Senhor, mas Tu sabes de todas as coisas. Meu Deus, abençoa cada um que está aqui nesta noite, Senhor, no propósito de Te adorar e bendizer o Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus Cristo, é o que Te peço e Te agradeço desde já. Amém, queridos. Pode se assentar, igreja. Queridos, como estava falando, como trago esse título aqui, você não está sozinho nesta guerra. Por que guerra? Aqui vamos falar de 3 mulheres, vamos falar também de Abraão, né? Do qual, primeiramente falando desta primeira mulher, a viúva. Esta mulher, aqui diz a palavra que ela era mulher de um dos filhos dos profetas. Ela clamou a Eliseu. Essa mulher, ela foi clamar a Eliseu porque ela se achou no direito de buscar a presença de Deus, clamar por aquilo que ela estava precisando, do que ela estava buscando. Queridos, eu me ponho a pensar do seguinte: numa dessas pregações aqui, eu ouvi dizer que este homem era rico, e eu achei interessante. Eu confesso que eu não sabia, ele era um homem rico, ele tinha ali suas riquezas, né? E, consequentemente, essa mulher tinha de tudo em casa. Agora eu fico pensando, ela perdeu o marido. Ela começa a pensar: estou perdendo várias coisas. Primeiramente, ela perde o seu marido. E logo em seguida, ela vem perdendo as suas finanças. Ela já não tem dinheiro, talvez ela tenha até vergonha de chegar a algum vizinho, pedir emprestado do que ela necessita para o filho, para os 2 filhos. E, de repente, essa mulher começa a padecer necessidade. Aí eu fico pensando, agora ela já não tem um marido para poder ir à sinagoga com ela. Ela já não tem um marido para poder esperá-lo quando ele está para chegar, para trazer as coisas para casa, para ela poder abraçá-lo, beijá-lo, amá-lo, ter o seu marido e seu aconchego. É triste, quantas coisas temos perdido
Quantas coisas alguém já perdeu e tem falado, meu Deus, e agora? Como eu vou fazer? Mas eu trago uma boa notícia. O Senhor Jesus Cristo, o Senhor nosso Deus, tem a resposta para essa sua pergunta e essa sua aflição. De repente você perdeu um emprego, de repente você perdeu, quem sabe, um ente querido, um familiar, um filho, e não sabe mais o que fazer, já está passando por um momento de angústia. Talvez não é tão grave assim. Talvez simplesmente você perdeu R$10 na semana e tem falado, por quê? Por que eu perdi? Mas, na verdade, queridos, eu tenho algo a dizer. O Senhor Jesus, quando Ele restitui sempre em dobro, sempre mais. Sempre mais aquilo do que você tem perdido. E quando essa mulher já perdeu o marido, perdeu suas finanças, ela está prestes agora a perder os seus 2 filhos. Imagine agora, fala, meu Deus, e agora? Já se foi meu marido, eu tenho dívidas. E agora? Agora podem levar os meus filhos e até mesmo a mim como serva. E, consequentemente, em seguida ela vem perdendo o quê? A sua fé. Mas por que a fé? Aqui diz, e tu sabes que teu servo temeu ao Senhor e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse, que hei de te fazer? É como Deus pergunta esta noite, o que posso fazer por você? O que quer que eu faça? O que hei de fazer? Você sabe muito bem, você tem trazido petições nas suas orações, nos seus pedidos. Você tem colocado algum objeto seu pedindo para que Deus venha te trazer a vitória. E eu creio nisso. Eu creio nisso. Olha, queridos, essa mulher vinha perdendo a sua fé, porque aqui ela já fala, a tua serva, ela não tem nada. De repente você não pode achar que você não tem nada. Porque quando temos Deus no coração, quando temos fé em Deus, temos tudo. Tudo é possível àquele que crer. Quando cremos que o Senhor Jesus Cristo está presente, como foi dito aqui pelo pastor, quando foi dito que Deus está presente, então nós temos tudo, você pode pedir, você pode clamar, Ele está pronto a ouvir o seu clamor. Queridos, aqui, esta mulher, quando ela fala, não tem nada senão uma botija de azeite, aí sim ela já tinha um motivo para o seu milagre. Você já deve ter ouvido várias vezes aqui. Você tem um motivo para um milagre. A gente precisa provocar o milagre, mas como provocar o milagre? É achar o motivo. O que é o motivo? É uma botija de azeite? É somente um pacotinho de arroz que tem em casa, um pacotinho de feijão? É somente quando você chega, abre o seu armário e já não tem nada, e você pode falar, meu Deus, não tem nada, mas eu creio que amanhã, em nome do Senhor Jesus, terá. Senhor, hoje eu não tenho um emprego, mas eu creio que eu vou ter o melhor numa multinacional. Senhor, meu filho não está convertido, meu marido, a minha esposa, mas eu acredito, eu creio que vai estar. Quando você começa a acreditar numa pequena coisa, algo que possa mover a tua fé, aí sim, você tem algo. Como essa mulher, ela tinha algo, ela tinha ali uma botija de azeite. E como todos já sabem, se multiplicou. Ali foi se multiplicando. Então, disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados, a todos os teus vizinhos vasos vazios, não poucos. Essa mulher, ela precisava ter comunhão, ela precisava ter uma coletividade com seus vizinhos, com seus parentes, com pessoas próximas a ela. Quantas vezes, às vezes, a gente pensa assim, mas agora que eu não tenho nada, que eu perdi algo, que eu perdi o meu emprego, ou que eu estou numa situação um pouco precária, eu não vou falar mais com ninguém. Aí se tranca, aí não quer mais, de repente, até mesmo vir para a igreja, ter uma comunhão com os irmãos, com quem devemos ter. Na verdade, devemos ter comunhão com todos, com todos. Não seria legal se ficássemos enfiados na casa do nosso vizinho, mas ter uma boa comunhão, um bom testemunho. Isso é do cristão. Todos na minha vizinhança sabem que eu sou cristão. Todos ali sabem, não escondo de ninguém.
e tenho falado para muitos, tenho ali pregado para alguns que, consequentemente, eles estão até afastados. Tenho uma boa comunhão, posso ir e vir e falar com qualquer um a qualquer momento. E é assim que devemos ser um para com os outros. Queridos, quando ele disse, então, pede vasos para ti, não poucos, ele fala aqui, então entra e fecha a porta sobre ti, e sobre os teus filhos, e deita o azeite e aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Essa mulher, ela foi ali, entrou para o seu quarto, ela ficou ali, fazendo o que o profeta tinha falado, ou seja, quando a gente toma posse daquilo, que temos ouvido em pregações, que temos ouvido os nossos pastores, que temos ouvido os nossos profetas falar, porque a palavra de Deus diz, crede no Senhor Deus e estarás seguro, crede nos seus profetas e prosperareis. Então, quando ela acreditou, ela colocou sua fé em ação ali, aí sim começou a acontecer aquilo que precisava acontecer na vida dela. Aí o milagre veio, queridos, como é contado aqui, e então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e disse ele, vai e vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Quando ouço essa palavra, eu acredito que essa mulher, ela virou uma grande empresária no ramo de azeite. Sim, porque o azeite ali, ele não só serve, o azeite aqui, ele serve para poder trazer iluminação. Ele servia naquela época para ser usado em lamparinas, para poder iluminar as casas. Ele servia naquela época para poder pôr nas feridas. Também ele servia para várias outras utilidades. Ele servia para poder ungir doentes. Ele servia para poder fazer pão, para misturar a farinha e fazer pão. E o que me arremete a pensar nisso é indo agora lá para Gênesis, vamos para Gênesis 21, do qual fala aqui a respeito de Agar. Queridos, o que começo a entender aqui é que Abrão e Sarai, nessa época ainda, Abrão e Sarai, eles tiveram promessas de Deus. Eles tiveram promessas. Abrão teve promessas de ser o pai de nações, pai de nação, que seria. E, de repente, eles quiseram dar um jeitinho. O erro do cristão, às vezes, é querer dar um jeitinho nas coisas. Quantas bênçãos, quantas revelações você já teve, quantas coisas você já teve de Deus, promessas de Deus, e de repente você pensa, e se eu fizesse de tal jeito? Talvez se você tomar uma atitude errada, isso aí vai contribuir para coisas piores lá na frente. Talvez isso aí não vai ser legal como deveria ser quando a gente se espera a bênção de Deus, glórias a Deus, aleluia. Quando a gente espera de Deus, espera com certeza que vai acontecer e não tem que dar jeitinho nenhum, acontece de maneira maravilhosa e você começa a ver que é extraordinário. É totalmente diferente quando Deus faz grandemente na vida da gente. No caso de dar um jeitinho, todos que tentaram, biblicamente falando, não deu certo. Davi tentou dar um jeitinho e não deu certo. Quando ele saiu com Betseba, né? Sim, e ficou com ela. E o que acontece? Ele deu um jeitinho, e aquele jeitinho ali trouxe a espada para a casa dele, do qual os seus filhos se matavam, o seu filho estrupou a irmã, então virou uma violência dentro da casa. Deus falou que da casa dele não se apartaria mais a espada, por causa de querer dar um jeitinho. Quando Jonas tentou dar um jeitinho também, ele foi lançado ao mar. Então, quando tentamos dar um jeitinho, não dá certo. De repente, você fala bem assim, o governo tem feito várias coisas, eu também vou lesar em alguma coisa. Eu vou subornar o imposto, eu vou... Então, por isso, às vezes, não devemos fazer esse tipo de coisa. Como cristão, não devemos. Talvez, me deram um troco a mais, eu não vou devolver. Misericórdia.
porque o que não é nosso, o que é dos outros, temos que devolver. Então, quando tentamos dar esse tipo de jeitinho, as coisas vão para o outro lado. Quando tentamos cortar caminho, pegar alguns atalhos, não dá certo. Não dá certo porque aí as coisas começam a acontecer totalmente diferente. E neste caso, Sarai, ela tentou dar um jeitinho. Ela falou o quê? Vamos pegar a nossa serva e ela vai engravidar de ti, e aí teremos um filho. Sim, mas não foi essa a promessa que Deus tinha. Não foi essa a promessa, e essa promessa futuramente trouxe consequências. E quando aconteceu de que ela passou sua serva para o seu marido, que ele teve esse filho, queridos, ao ter esse filho, logo começa a vir para casa algumas contendas. De repente, entraram inveja, zombariam, um zombavam com o outro, Agar zombava com Sara, o filho Ismael zombava depois de rapazinho já. E aí é onde entra isso aqui, Então, isso já pela segunda vez, queridos. Então, se levantou Abrão de madrugada e tomou o pão e um odre de água e deu a Agar, pondo sobre os seus ombros. Também lhe deu o menino, despediu e foi andando errante no deserto. Agora esta mulher, ela pega e sai logo de manhã cedo, de madrugada. E eu fico pensando, naquela época, já na escuridão, não havia postes, luz elétrica. Então, para uma pessoa que sai de manhã, de madrugada, ainda estava escuro. Estava muito escuro e, neste momento, ela estava saindo na escuridão. Talvez ela não tinha nenhum azeite, porque aqui ela estava saindo levando um pouco de água e pão. Mas para onde ela estava indo? Estava indo perdida. Estava andando às escuras, perdida, indo para o deserto. De repente, você tem se sentido num deserto. De repente, você tem se visto numa escuridade e tem falado, meu Deus, e agora? Agora eu não consigo ver, eu não consigo enxergar. Na escuridão é desta forma. E é neste caso que precisamos do azeite, precisamos da lâmpada, precisamos da luz. E quem é a luz? É o nosso Deus. Nesse caso, ela teve que sair para o deserto, sozinha ali com o teu filho, e prosseguir este caminho. Agora, eu fico imaginando da seguinte forma, quando ela sai ali para o deserto, ela podia também, igualmente aquela outra mulher, estar pensando, meu Deus, mas lá eu tinha de tudo também. Lá eu tinha pão, lá eu tinha água. Não era meu marido, ela era a segunda mulher dele já. Só que ela podia pensar, mas eu tenho um filho com ele, então eu tenho parte na casa, eu tenho tudo. Aí, de repente, ela pode estar pensando, agora que eu perdi tudo, o que vou fazer da minha vida? Mas por causa de uma contenda entre eles, de uma zombaria dela para com Sarai, aquilo tudo aconteceu. E por que acontece esse tipo de coisa? Era como eu estava falando, em comunhão. E por falar em comunhão, eu trago aqui uma reflexão para vocês, para cada um de nós aqui, do qual diz a respeito de um homem, que este homem ele estava na África. Havia um homem que ele era um antropólogo e ele estava na África, onde tinha várias crianças naquele local. Então ele pensou, ajuntou todas as crianças, pediu que elas ficassem uma lado a lado assim, muitas crianças, colocou um cesto de doces lá longe, balas, bombons, pirulitos, colocou aquelas coisas lá longe, e pediu que ele saísse correndo em direção àquele cesto, em direção àquela árvore. Ele falou, aquele que chegar primeiro naquela árvore vai ganhar o cesto. Então, essas crianças, de repente, pegaram uma na mão da outra e saíram correndo alegre. Saíram em direção à árvore, todas correndo juntas, uma segurando as mãos das outras. De repente, quando elas chegaram naquele local, naquele cesto, elas pegaram todas juntas e começaram a dividir umas com as outras. Dividiram todos os doces. Aquele antropólogo, aquele homem ficou curioso com aquilo, chegou perto e perguntou, mas por que vocês fizeram isso? Eu falei para competir. E, de repente, uma das crianças falou uma frase lá da África, falou, Ubuntu, tio. E ele perguntou, mas o que quer dizer isso?
Então ela disse: sou quem sou, porque somos todos nós. Ou seja, sozinhos não somos ninguém, sozinhos não somos nada. Por isso dependemos do nosso Senhor, nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Dependemos do Espírito Santo de Deus para com cada um de nós. Nós dependemos de cada um irmão que está aqui. Eu dependo de você, você depende de mim. Nós dependemos dos nossos pastores, eles dependem de nós. Não somos sozinhos. Aí uma das crianças pergunta para ele: como nós poderíamos ficar felizes se a maioria estariam tristes nesse momento? Como uma só poderia ficar feliz se todas estariam tristes? Então, queridos, muitas vezes quando há uma festividade na igreja, temos que estar todos juntos. Certa vez eu ouvi de alguém falar bem assim: mas a panelinha. Não há panelinha. Você sabe por quê? Se dá mais em comunhão uns com os outros quem se aproxima mais dos outros. Aquele que mais se aproxima, aquele que quer sentar perto, aquele que quer conversar, aquele que quer ter como amigo. Não é panelinha, são pessoas especiais umas para com as outras. E se Sarai e se Agar tivessem sido uma com a outra, pensa bem, eu fico pensando, Abraão era rico, tinha muitas coisas, ovelhas, vacas, bois, tinha um monte de coisas. Tinha riquezas ali, já tinha tudo, todas essas coisas. Se as duas pensassem: então tudo bem, cada um de nós vamos ter um filho, futuramente você terá, Deus não te abençoou, mas vamos orar, Deus vai te abençoar, sua madre vai abrir e você terá um filho. Então, se as duas tivessem esse tipo de comunhão, elas não teriam que passar pelo que passaram. Agar não teria que passar pelo que passou. Mas, neste momento, do qual ela tem passado por isso, ela já está no deserto, ela foi, se assentou de frente, se afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia que não o veja morrer o menino. De repente, você tem pensado que algo seu está escapando pelas mãos, está se esvaindo, está se acabando, ou que você perdeu, aí você fala: quer saber, deixar de lado. Como ela fez ali, ela deixou seu filho de longe, foi lá e sentou ao longe, ficou ali chorando. Mas, de repente, o choro, o clamor, aquilo que você tanto precisa, porque é na hora da angústia que a gente mais clama a Deus, e é neste momento que Deus ouve e responde. É neste momento que Deus vai, estende as suas mãos e faz acontecer. Quantas vezes você não teve que chorar e falar: Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu já não consigo mais sozinho, sozinha. Senhor, eu já quero ter, eu quero possuir, eu quero ter nas minhas mãos, eu preciso, eu almejo isso. Ela precisava do que neste momento? Ela precisava ter novamente água e pão. Ela estava sozinha, perdida, pois nesse momento ela pensou: meu filho vai morrer. Ele está lá sozinho, começa a chorar, pensando: perdi tudo, acabou tudo. Amém. Glória a Deus. E neste momento, do qual ela pensa que o seu filho vai morrer, ela ouve a voz de Deus. Deus chega e fala, se levantou, foi de frente, levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse: que tens, Agar? Novamente eu ouço esta palavra: que tens? O que está acontecendo? O que você precisa? É igualmente aquela mulher viúva. O que tens em casa? O que você precisa? O que queres que eu te faça? Novamente o Senhor Deus pergunta para ti: o que tens? O que queres que te faça? E desta forma ele perguntou ali para ela. E bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz, glória a Deus, desde o lugar aonde está. Amados, esta mulher, ela passou por dificuldades ali, por momentos do qual ela achou que ela ia perder tudo, por momentos que ela achou que não tinha mais situação, não tinha como resolver aquela situação, mas no momento que ela resolve clamar a Deus, logo Deus a abençoa, logo
tudo começa a acontecer na vida dela, porque as promessas têm que se cumprir na vida de cada um. Aquilo que o Senhor Deus te prometeu, não passará, não vai passar em vão. Mas, também, o que eu percebo aqui, que quando ela recebe de Deus, ela ouve de Deus, aí Deus, em seguida, o anjo de Deus fala, ergue-te. Às vezes a gente precisa se levantar, não ficar prostrado com medo, acuado. Muitas vezes precisamos se levantar e tomar uma atitude e falar, meu Deus, eu não suporto mais, eu não quero mais. E Deus fala nessa noite, levanta-te, tem de bom ânimo, levanta-te. Não fique prostrado, não fique com medo, não tema o mal, não. Deus é maior, Deus é grande, glórias a Deus, Deus é tudo na nossa vida. Portanto, queridos, não devemos nunca se prostrar, ter medo. Se tiver que se prostrar, temos que se prostrar aos pés de Cristo. Glórias a Deus. Levanta-te. Ergue-te, levanta o moço e pega pela mão, porque te farei uma grande nação. A promessa está prestes a acontecer. De repente você pensa, está acabando esta campanha, e até agora não tenho um testemunho, não tenho nada para contar. Mas eu profetizo, como foi também profetizado aqui nesta noite, eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo, que na próxima semana você vai contar grandes vitórias, grandes bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero tanto estar aqui e poder ouvir, cada um contando a vitória, contando a bênção. Eu creio nisso, eu quero ver isso para poder juntamente, com a alegria de comunhão que eu falei, estarmos glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. De repente, você tem esperado há muito tempo algo de Deus, e este algo eu profetizo que está chegando, está muito próximo na sua vida. O que é que você precisa? Fale para você mesmo, fala, Senhor, eu preciso de determinada coisa. Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Senhor, eu necessito. Senhor, eu quero contar, eu quero estar nos meus braços, nas minhas mãos. Eu quero ter, Senhor, comigo, do meu lado. Eu quero ter na minha casa. Eu quero ter a minha casa, quem sabe o meu carro. Aí você pergunta, mas, poxa, mas é pecado? Não, não é pecado. Não é pecado você pedir. Não é pecado você pedir isso a Deus, porque, queridos, esta mulher aqui, no caso, ela estava necessitando agora de pão e de água. Ela queria sair desse sufoco, ela queria sobreviver. Mas o que adianta buscarmos por pão e por água, buscarmos por uma necessidade, medo de padecer algo, mas não buscarmos a presença de Deus? Porque, na verdade, enquanto uns aqui, a outra mulher, ela buscava azeite para poder aumentar suas finanças, para poder aumentar, para poder ter o seu pão do dia a dia. Ela queria ter isso. Ela queria voltar a ter uma vida comum, uma vida normal. Mas só o pão para alimento não é o que satisfaz. De repente precisamos do pão que alimenta a nossa casa. Ou seja, a casa, como foi dito aqui, do Espírito Santo, nosso corpo. E o que alimenta? O pão da vida. Como diz em Lucas 22, 19, e tomando o pão e havendo dado graças, partiu, dizendo-lhe, isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isso em memória de mim, para poder lembrar do Senhor Jesus Cristo. Este é o pão da vida. De que adianta termos pão para alimentar a nossa carne, mas não termos pão para poder viver lá na glória, para poder nos alimentar espiritualmente e sermos salvos, como o Senhor Jesus Cristo veio e proclamou isso a todo o povo, todo este evangelho lindo e maravilhoso. Amados, esta mulher também, ela estava buscando ali por água, ela precisava tanto de água, mas também o Senhor Jesus Cristo diz ali, em João 4,14, diz, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, glória a Deus, porque a água que eu lhe der, fará nele uma fonte de água que jorrará para a vida eterna. Esta água que realmente sacia uma sede.
Esta água, meus irmãos, na verdade sacia a sede de tudo aquilo que buscamos neste mundo. É esta água que temos que buscar constantemente. Sim, como eu estava falando, não é pecado você correr atrás de bênçãos materiais. Sim, elas virão. Uma vez, eu coloquei no meu coração, de uns 10 anos para cá, que a busca espiritual, ela provoca os bens materiais na nossa vida. Ela provoca isso acontecer, porque quanto mais você busca Deus, mais Deus libera. Não é verdade, bispo? Não é verdade? Mais Deus libera. No momento que esta mulher resolveu buscar a Deus, como? Ela saiu ali, foi para longe, deixou seu filho e foi chorar. E quando ela chorou, ela clamou em alta voz, como diz aqui. Ela levantou a sua voz e chorou. Agora, eu não sei do que ela levantou, se ela gritou, meu Deus, eu já não aguento mais, Senhor, eu já não consigo, Senhor, meu filho está morrendo, eu não sei o que ela pediu, não sei se ela falou, Senhor, eu quero água, porque de imediato ali, depois que fala, ergue a tua mão, ergue o rapaz, erga-te, pegue o rapaz pelas mãos, porque farei uma grande nação. Queridos, e abriu-lhe Deus os olhos, e Deus abriu os olhos dessa mulher, e logo em seguida o que ela vê um poço de água. É um grande milagre. Qual é o milagre que você precisa ver na sua frente? Qual é o milagre? Qual é o milagre, irmão? Qual é o milagre, irmã? Que você precisa ver. Qual é o milagre que você precisa que Deus abra os seus olhos para que você, quando abrir, você se deleitar? Essa mulher precisava de água neste momento. E logo em seguida, Deus abriu os seus olhos e ela viu, se deu de frente com um poço. E abriu os olhos e viu um poço de água e foi e se encheu o odre de água. Novamente ela enche aquela bolsa de couro de água. E ali ela tem água, ela tem a provisão para o teu filho. Ali agora seu filho já não vai mais padecer sede. E em seguida Deus a abençoa grandemente. E ali, queridos, Deus faz deste homem uma grande nação. E era Deus com o moço que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. Este homem agora é um flecheiro, ele é como um guerreiro. Assim também eu classifico essa mulher como uma guerreira. Porque por mais que ela deixou o teu filho ali, por mais que ela foi sozinha num deserto, peregrinando, andando errante, perdida num deserto, ela foi guerreira. Eu classifico também a mulher viúva como uma guerreira. Ela não deixou de buscar ali a Deus através do profeta, para que Deus viesse abençoar ela. Cada um de vocês, cada um de nós aqui temos buscado isso de Deus e somos guerreiros. É por isso que eu quis trazer, você não está sozinho nesta guerra. Não está sozinho. O Senhor nosso Deus se faz presente nesta guerra, querido. Deus está presente com cada um de nós. E ali esse homem foi uma grande nação. Agora, de repente você se pergunta, mas o que aconteceu? Depois devemos continuar lendo Gênesis e também para poder entendermos mais, absorver um pouco mais a respeito disso. Queridos, eu confesso que eu preparei várias e várias coisas para estar falando, mas o Espírito Santo de Deus me conduz a falar exatamente isso, que você é guerreiro de Deus, que você é uma guerreira, que vocês são guerreiros, que nós somos guerreiros de Deus. Talvez você pode me perguntar, mas onde está a farinha, onde está o azeite? Está com você. A farinha e o azeite está com você. Sabe aonde está? Está debaixo dos teus joelhos. Está nas tuas mãos. A farinha e o azeite está na convicção de que você encontrou isso da mão do Senhor Jesus Cristo, do qual foi dito que Ele se faz presente aqui nesta noite, glórias a Deus. Isso está nas tuas mãos, a vitória está nas suas mãos, no momento em que você toma posse da vitória. Eu confesso que eu não sei o que é preciso, você pensar, você agir. Quantas vezes é preciso darmos uma de louco, a gritar e falar, quantas vezes simplesmente é preciso ajoelhar, falar baixinho, Senhor, eu preciso. Senhor, eu dependo de Ti. Talvez é preciso atitudes extremas, talvez é preciso uma atitude mínima, algo pequeno como foi pregado aqui no domingo, alguma coisa pequenininha, mas que mova o coração de Deus. E o que é que você precisa desta noite, guerreiro?
A arma está nas tuas mãos. E esta aqui é a melhor arma. A palavra de Deus. Esta é a arma, do qual ela se faz como escudo, se faz como espada afiada, do qual ela se faz como uma arma até mesmo, diria que uma arma tecnológica. É tudo. A palavra de Deus é tudo para cada um de nós. Amados, eu gostaria de estar louvando agora e pedir para que ele colocasse um playback. E até aqui, Deus me conduziu a trazer esta palavra. Eu confesso que estou muito feliz em estar aqui, ter tomado posse do momento oportuno do qual o nosso bispo me deu essa oportunidade. Tá bom? Fiquem em paz e espero que coloque em prática cada uma dessas palavras, porque o diácono Luciano não tem nada a te oferecer, a não ser vindo da parte de Deus o que ele quis falar aqui através de mim. Ou seja, então se ele falou, queridos, você tem tudo para poder progredir, tudo para poder ser vitorioso, e como foi dito aqui, quando eu cheguei, estava sentado ali, foi dito de que esta semana você contará bênçãos. Eu acredito, eu creio nisso, eu creio que eu também contarei grandes bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Pode soltar o playback, varão. Glória a Deus, aleluia. Há muitos feridos, choram de angústia e de dor, clamam por proteção e por paz. Amigos que choram suas necessidades atende hoje. Deixa o soldado ferido morrer. Verta o bálsamo e a ferida sarará. Protege-o com teu manto de amor. O pão partiremos, sim, descanso lhes dará, e toda angústia sairá. Os fiéis soldados feridos morrer. Seguindo sua ordem, lutaram na frente para o rei. Puderam vencer, mas por este esforço Satã intentou suas vidas matar. Deixa o soldado ferido morrer. Verta o bálsamo e a ferida sarará. Protege
partiremos, sim, descanso lhes dará, e toda angústia sairá. Não deixes fiéis soldados feridos. Podes olhar sem socorrer, o amor é mais forte, faz viver. Não podes deixar o soldado ferido. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo.